E aí, pessoal, tudo bem? Professora Michele aqui de História. Para quem não me conhece, né? Estou remota ainda por estar gestante. Eu sou a professora de vocês. E nós estamos nos reencontrando aqui, né? Muitos de vocês voltaram agora. Sejam bem-vindos. Outros ainda não voltaram, mas estamos por aqui. Se precisarem de alguma coisa, é só gritar. Não gritem, por favor. Nós estaremos falando um pouquinho ainda dessa saga do Império Romano, só que agora é o período de queda, né, e transformação, e junção, divisão, cisma e tudo mais, porque nós vimos no outro trimestre um pouquinho de Roma, período monárquico, vimos período republicano, vimos as origens do Império, vimos agora, né, na semana passada, um pouquinho da invasão bárbara, como isso refletiu também na queda do Império do Ocidente, né? Por que os bárbaros foram esse ponto de desequilíbrio, né? Porque foram realmente se aproveitando da fragilidade da má administração do Império. E aí nós vamos perceber também que o Império ele não era único, ele foi dividido em dois, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. O Império do Ocidente é aquele que nós já dominamos um pouco mais, né, que refletiu realmente as origens latinas, que envolvem também a nossa origem. Nós somos latino-americanos, sofremos influências da Península Ibérica, Portugal, né, Espanha também. Mas, até que ponto, né, esse império tinha tanta essa dimensão, essa extensão, essa interferência social, política, religiosa, tão grande, cultural, que teve que ser dividido. Né? Inicialmente, por que teve que ser dividido? Nós vamos primeiramente ver um período chamado Pax Romana, que é o período em que Roma para de crescer, por ele razões sociais, políticas, culturais também, e essa propensão também a invasões externas, estrangeiras. Em meados do século IV, o imperador Diocleciano ele resolve dividir esse império em 4 partes para que ele consiga dividir melhor as administrações, porque eles não estavam conseguindo mais ter demanda de escravo para trabalhar, né, pelo império, e as invasões bárbaras estavam cada vez maiores. E não pense que os bárbaros eram simplesmente selvagens que estavam invadindo o Império Romano. Não. Tinham elites germânicas, né, que na frente fala bárbaro é um termo errado. Os germanos, eles tinham elites e bem estruturadas e estruturas governamentais, eles queriam participar do império. Se nada fosse feito, eles iriam dominar todos os territórios. E aí essa postura de Diocleciano foi para ampliar o controle dele e colocar novos administradores em 4 partes do império. Então, para isso, ele fez essa subdivisão. Porém, não deu muito certo, porque as 4 partes não estavam sendo bem administradas, ele estava perdendo o controle delas e os custos estavam aumentando. Então, a transição para o imperador Teodoro faz com que ele prefira subdividir em 2 grandes partes, tomando a base ocidental e a base oriental. Então, vai se dividir em Império do Oriente e Império do Ocidente, tá bom? E a base das capitais será do Império do Ocidente será Roma, do Império Oriental será Bizâncio, onde hoje se localiza a cidade de Istambul, na Turquia. Entre esse período, né, de transição, essa região de Bizâncio chega a chamar-se Constantinopla, que é uma homenagem ao imperador Constantino, que foi importante, foi ele que interferiu, passou pelo período, né, de transformação no politeísmo, da religiosidade politeísta, para o cristianismo no Império. Ele que vai difundir o cristianismo de maneira muito incisiva, até sofrendo influências, né, por conta dos povos bárbaros, e vai determinar isso. Né? Então, principalmente na região de Bizâncio, Constantinopla, a presença cristã é muito, muito, muito pertinente, assim, muito presente, realmente. Só que essa divisão, ela já vai dar margem
para aquilo que nós vamos presenciar lá na frente, na Idade Média, que é o crescimento do feudalismo. A gente não vai entrar em detalhe agora, só para vocês entenderem. Porque o poder absoluto do rei, do imperador, que é aquele poder do Império Romano, vai ser diluído. Então você já vai tendo processos de perda da escravidão, de não administração total, o exército vai também estar fragmentado. Então isso vai ser uma chance para os colonos, né, os grandes proprietários de terra, que vão começar a administrar territórios fragmentados. E isso lá na frente vai ser a base do feudalismo. E é tão interessante porque isso era inicialmente uma medida de fortalecimento dos dois lados, mas vai acabar gerando uma divisão entre os dois, né? Durante o governo Justiniano, por exemplo, que estava na liderança do Império Bizantino, Império do Oriente, ele vai invadir Roma para tentar retomar territórios que estavam sendo levados pelos povos bárbaros, povos germânicos. E aí é um período de assimilação também, né? E aí depois eles vão fazer um novo movimento, como uma quarta cruzada, para retomar lugares sagrados invadidos pelos godos, ostrogodos, que eram povos germânicos, para tentar retomar também algumas riquezas, né, do império. Interessante desse período é que realmente o lado oriental vai se fortalecer um pouco mais. Nesse período a gente já tem um contexto religioso muito parecido, o cristianismo é difundido tanto de um lado quanto do outro. O que muda é a igreja romana, ela vai ser ali, vai inicialmente ter um líder, um papa, né? E vai ser a base do cristianismo ocidental. E do outro lado, do período no Oriente, o imperador, ele executa esse poder religioso também, mas com o tempo ele vai instituir isso a patriarcas, é o chamado, então vai ser a Igreja Católica Romana, que nós conhecemos, do lado ocidental, e a Igreja Católica Ortodoxa, do lado oriental. O que muda? Inicialmente não muita coisa, eles são parecidos em ritos, em tradições, embora lá na Igreja Oriental, a Igreja Bizantina, tenha lá a prevalecência de ícones como os símbolos sagrados. Esses ícones são madeiras, painéis, metais ilustrados, escritos com tinta de ouro, tem um sentido oracional, espiritual. É o que vai ser também uma fonte de renda para a Igreja Oriental. Então, os monges vão sobreviver a partir também da comercialização dos ícones, que chamam os ícones bizantinos, né? Vale salientar que do lado ocidental tem uma prevalecência da influência latina, do lado oriental uma influência maior grega. Os gregos permaneceram e enculturaram muito essa região do Oriente, né? Tanto que as escrituras, a tradição religiosa desse lugar é predominantemente grego, né? Interessante de saber. Muito interessante, porque se tem sempre a referência de que a língua do Império Romano é o latim. E tem influência, como tem também a presença bárbara, né? Vai ter ali a influência dos celtas, né? E depois na parte oriental vai ter a influência dos eslavos. Tanto que a origem da língua russa, por exemplo, ela passa por essa presença eslava do lado oriental. É muito legal também perceber que isso influencia tudo. A Europa hoje ela tem ainda essa divisão. Você pega, vamos supor, né, Turquia e França. Você vê a diferença, são europeus, porém, e até existe uma restrição ali dentro da União Europeia, na própria moeda, né, do euro. Os de origem oriental são pouco referentes, né, à União Europeia. Eles meio que isolaram esses países ali. Isso lá dentro é muito forte, né? Quem está lá ou quem presencia são muito malquistos, né? Eu tive a experiência de morar na França, morei durante 2 anos, e eu lembro que os mendigos
das ruas francesas eram romenos, por exemplo. Os romenos são de origem oriental. Então é uma parte mais pobre hoje ainda, né? Não tem-se o respeito ou a mesma consideração pelos povos de origem oriental na Europa. É interessante rever isso, né? A própria Turquia não participa da União Europeia. Outra coisa interessante também de ressaltar, né? Nas mudanças, as próprias transições no século VI, ou VI ou VII, a língua oficial do Império vai se tornar o grego, não mais o latim. E depois vai ter muita coisa que vai acontecer, né? Influência árabe, o crescimento do islamismo, isso tudo vai interferir muito também nesse território oriental. O que muda na religiosidade? Por exemplo, na Igreja Ortodoxa, os padres podem casar, né? Tem uma lei, eles podem viver o celibato também, né? Tem essa liberdade, porém, alguns eles deixaram a barba crescer. Você vê pela característica física, as vestimentas, os espaços, enfim. Tudo isso sofre influência dentro do contexto da mudança, dessa transformação entre o Ocidente e o Oriente. Então, em suma, né, em resumo, as ações que foram dividindo as culturas dentro da própria religiosidade deram margem à cisma do Oriente. Então, a Igreja Católica Romana, Latina, vai romper com a Igreja Bizantina, que vai oficialmente se tornar a Igreja Ortodoxa. Então, essa vai ser a cisma do Oriente, tá bom? Inicialmente são esses fatores, são fatores culturais, religiosos, sociais, né? Mas, aos poucos, ambos vão sofrendo esse choque, né? O Império do Ocidente cai primeiro e o Império Oriente cai depois, e nós já estamos quase no século VIII. E isso vai dar margem para o surgimento da Idade Média, tá bom? Qualquer dúvida, vamos conversando, nós temos questões aí. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho. Tchau, pessoal!